primers você coloca depois, mas quando você não vem com ele pronto, você vai ter que, você está querendo melhorar uma reação de PCR. Eu estou fazendo um teste de melhoramento da reação, eu quero que ela aconteça de forma mais rápida, ou eu quero que ela amplifique melhor, e aí então eu tenho como modificar essa reação. Eu aumento a quantidade de magnésio, eu aumento a quantidade de DNTP, eu aumento a quantidade de polimerase, ou eu diminuo a quantidade de magnésio. Eu posso modificar essa reação através da modificação dos meus reagentes. Então, o íon magnésio, por exemplo, ele é um dos componentes em que a gente consegue mexer para poder ver um melhoramento de uma reação de PCR, por exemplo. Mas ele geralmente tem que estar na faixa de 1 a 4 micromolar, tá? Geralmente nessa faixa de 1 a 4 micromolar. Baixas concentrações de magnésio, eles vão resultar em pouco ou nenhum produto de PCR. Então, às vezes, quando a gente está testando essa faixa, qual é a melhor faixa de íon magnésio para que eu tenha ali uma melhor amplificação, se eu coloquei magnésio, mas eu ainda não estou tendo uma amplificação, é porque eu estou com pouca quantidade de magnésio. Isso quando eu estou fazendo, gente, quando eu estou fabricando o meu mix, tá? Quando eu compro ele pronto, porque eu posso comprar todos esses reagentes aqui, todos esses reagentes eu compro, mas eu posso comprar o tampão contendo o íon magnésio, os DNTPs, eu compro eles juntos, tá? A TAC polimerase e os primers geralmente são separados, mas os DNTPs e o tampão eu posso comprar eles juntos, tá? E aí eu não tenho mais como fazer melhoramento, mas eu posso comprar um por um. Eu posso comprar o DNTP, o primer, o magnésio e eu fazer a minha mistura. No caso, por exemplo, para a gente que faz lá a PCR do SARS-CoV-2, a gente faz com kit comprado, né? Você tem a enzima, você tem os DNTPs, aí você faz o seu mix, mas você já faz o seu mix com um valor, com um protocolo pré-estabelecido já. Você coloca uma quantidade correta de DNTP, uma quantidade correta de enzima e uma quantidade correta de primer. Ainda assim, você ainda tem como mexer em alguma coisinha ali, mas já existe um protocolo pré-estabelecido e já estudado e já, como é que eu posso falar? Como é que a gente pode dizer, gente? Já está pré-estabelecido e aquele é o melhor. Esqueci como é que a gente chama isso. Validado. Validado, isso. Já está pré-estabelecido e validado, tá? Então, é aquele protocolo que a gente usa. Mesmo porque não dá tempo de ficar testando, né? E é caro, sem contar o preço, porque as coisas todas para a gente usar agora, nesse período, tá tudo muito caro, né? Então, bom, essa aqui é a função, então. Ele é o cofator da enzima polimerase, da DNA polimerase. E agora a gente vai, então, falar dos primers. Quem são os primers? Os primers são fragmentos de fita simples que vão, então, que servirão para garantir a especificidade e dar início à nossa reação. Eles são oligonucleotídeos sintéticos de DNA de aproximadamente 15 a 30 nucleotídeos. Eles são projetados para se ligar via complementariedade de sequência a sequências que são da sua região de interesse. Então, os primers, eles vão se ligar à região de interesse que você desenha esse primer. Nós não vamos fazer isso aqui, mas esse primer, você compra ele quando você quer amplificar uma região, você compra esse primer, mas como você faz para comprar esse primer? Você sabe qual é a sequência, se você não souber a sequência, aí já existem outros primers, que são chamados primers degenerados, mas quando você conhece a sequência do que você quer amplificar, você desenha esse primer como complementar àquela sequência que você quer amplificar. E aí você manda fazer aquele primer. A empresa vai fazer o primer e aí você vai usar o primer para aquela região específica que você escolheu amplificar
dentro daquela sequência de DNA ou de RNA que você tem, tá? Gente, PCR é para DNA, tá ok? RNA, ele nunca vai acontecer aqui, tá? A amplificação, ela só acontece para DNA, ela não acontece para RNA. Meu Deus, Laila, como assim se a gente está fazendo PCR de SARS-CoV-2, que é um vírus de RNA? Como? Porque existe uma coisa chamada cDNA, que a gente vai ver. É verdade. Tá? Uma coisa chamada cDNA, que você vai, é a transcriptase reversa, né? Você vai transformar um RNA em DNA, ok? A gente vai ver isso mais para frente também, como é que a gente vai fazer isso, tá? Mas amplificação PCR só é feito para DNA, tá bom? Não é feito para RNA. Não existe amplificação de RNA. O RNA pode ser amplificado? Pode. Porque primeiro você transforma ele em DNA e depois você faz a amplificação do cDNA, tá? Então, quando você faz, isso aí também gera uma dúvida de nomenclatura. Quando você faz uma amplificação de cDNA, ele não é chamado de PCR comum, não. Ele tem um outro nome, tá bom? Não vou falar agora, não, senão vai começar a confundir a gente. Depois a gente vai ver isso. Então, os primers, eles são oligonucleotídeos sintéticos e aí você compra ele, você manda fazer e compra ele. Além da homologia da sequência, os primers eles devem ser projetados cuidadosamente, de maneira específica para amplificação daquele pedacinho que você está querendo amplificar. Em primeiro lugar, as sequências de iniciadores, eles devem possuir uma temperatura de fusão, né, que a gente chama, que é a temperatura de melting, que a gente vai ver mais para frente também, de 55 a 70 graus, que tem tudo a ver com aquela faixa de amplificação que a gente vai ver as etapas da PCR, tá bom? Então, o primer, a princípio, você só precisa saber o quê? Que ele é um fragmento de fita simples com uma sequência específica, que ele vai se ligar especificamente na região que você determinou a amplificação. Existem várias ferramentas, tá, gente? A gente não vai fazer desenho de primer, mas para quem tem necessidade ou para quem tem curiosidade, existem ferramentas da bioinformática, existem algumas ferramentas online que são até gratuitas, que fazem o desenho de primers. Eu acho que o Blast, uma das ferramentas se chama Blast, não tenho certeza agora, mas eu acho que é esse o nome mesmo, que ele desenha um primer específico para você. Aí você tem que ir, não sei se é de conhecimento de todo mundo também, onde você tem um banco de sequências genéticas já conhecidas. Então, que é o GenBank, por exemplo. Você vai lá naquele banco, seleciona a sequência que você quer, que já é uma sequência conhecida, e aí você vai desenhar o seu primer a partir daquela sequência conhecida. Tá bom? Nós não vamos fazer desenho de primer aqui, não. Então, vamos lá. Então, aqui eu estou mostrando para vocês como é que funciona a hibridização do primer. Então, os primers, os iniciadores de oligonucleotídeos são necessários ao executar uma PCR e ele é necessário para projetar os primers. Então, como é que vai acontecer aqui? Ó, ali eu tenho o CC, que ele vai se juntar a um GG. E aí eu estou mostrando para vocês novamente aquela história da especificidade. Quando eu aumento a quantidade de pares de bases que eu formo o meu primer, eu vou aumentar a especificidade dele. Por quê? Porque eu não encontro, para cada combinação, eu vou aumentando a probabilidade aqui, de você encontrar, de você ter esse encontro. Então, eu vou aumentando essa probabilidade. Então, a probabilidade de você acontecer esse encontro de forma incorreta, olha só, gente, é muito pequena de que ela seja incorreta esse encontro, tá? Dessa região específica. Então, por isso que eu tenho essa especificidade, porque essa sequência,
Eu posso ter essa sequência que eu formo o meu primer, ela é específica para aquela região. Então, olha, o primer, o que se deve, quando você pensa... Professora, Sim, pode falar. vou tirar uma dúvida. Uhum. Quando a gente vai mandar construir um primer, que a gente fala lá com alguma empresa e aí eles fazem um primer pra gente, essa empresa, ela testa o primer de alguma forma? Ou ela só constrói a sequência? Ou tem Ela... alguma coisa de bioinformática que faz? Nada. Sim, tem bioinformática que faz. Mas Você vai mandar tudo para ela, você vai dizer para ela qual é a sequência que você quer, tá? Então, ela não vai dizer para você antes de você mandar fazer o primer, a empresa só vai fazer o primer. Pode ser que tenha empresas que te dê a assessoria de como você faz para desenhar esse primer, tá? entendi. Pode ser que tenha empresas, mas ela não vai testar o primer para você, porque quem desenhou o primer foi você. A Entendi. Então responsabilidade ela faz e te manda. Aí faz você. e te manda. A responsabilidade de saber se aquele alvo, se aquela sequência que você está reproduzindo, ela tem complementariedade na sua fita alvo, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é de quem está mandando fazer o primer. Eles não sabem nem de onde é aquela sequência, Nem o que é, né? nem o que é, eles não fazem ideia, eles só fazem, tá? Então você, a pessoa que vai fazer o desenho desse primer, é que vai acessar o Gymbank, vai selecionar qual é o local que você quer amplificar, se aquele local ele realmente aí para o Primer você tem que ter toda uma sequência, igual eu estou falando aqui, ó, você tem que ter de 15 a 30 pares de bases, né, de comprimento. Você tem uma temperatura que ele tem que ter, você tem que ter uma distribuição. Lembra que eu falei para vocês das ligações da guanina, da citosina, da adenina e da timina, que era importante, que a guanina e a citosina, elas têm 3 pontos de nitrogênio entre elas. Já a adenina e a timina, elas são mais instáveis, porque elas têm apenas 2 pontes de nitrogênio, de hidrogênio entre elas. Então, quanto maior a quantidade de pontes de guanina e citosina numa distribuição de forma uniforme no seu primer, mais estável é o seu primer. E é sempre bom que o seu primer comece ou termine com uma guanina ou com uma citosina. Para quê? Para aumentar essa força de união do primer com a sua fita complementar. Tá bom? Então é sempre bom que ele comece ou com citosina ou com a guanidina, porque a ligação entre essas bases, elas são mais fortes. Então é preciso que quanto mais guanina e citosina de uma proporção uniforme você tiver no primer, obviamente isso vai depender também do seu alvo, né? Da parte que você quer amplificar, tá? E aí eu botei aqui embaixo, ó, os primers são desenhados baseando-se no código genético DNA do molde da espécie que se deseja estudar. O gene de endereço ele é selecionado com a ajuda de programas de bioinformática, como esse programa aí, ó, Gene Fisher, tem alguns programas que são gratuitos e outros não. O Primer Blast, o Primer 3D, são alguns que geram, tá, Gente, não é uma coisa muito simples de fazer. Eu, por exemplo, eu não tenho experiência na construção de um primer, tá? Se eu for fazer aqui para você, vai ser bem da forma tupiniquim. Tipo, eu vou colocar para você uma sequência de pares de... Eu vou colocar para você uma sequência num DNA, na posição 5 linha, 3 linha, e vou mandar você construir um primer, por exemplo. Você vai construir como esse primer? Você simplesmente vai colocar. O primer não é uma sequência complementar? Então, você vai construir uma sequência complementar àquele pedaço que eu estou falando para você que eu quero amplificar. Mas é simples desse jeito? Não, tá? Essa é a ideia, mas não é simples desse jeito não, tá bom? Eu não tenho a expertise da construção de primer e não tenho a expertise do conhecimento desses sistemas aqui, do Primer Blast, Primer 3D, eu não tenho essa expertise, tá? Eu sei como é feito, mas eu não tenho a expertise de como fazer. Eu sempre seleciono o primer quando eu preciso
eu já sei que existe um protocolo e que é aquele primer que é usado, então eu utilizo aquele primer que já é utilizado por várias outras pessoas que já têm um protocolo pré-estabelecido. Eu nunca precisei de fazer um primer, porque eu nunca estudei alguma bactéria que ainda não existisse um primer específico para aquela bactéria, tá? Mas se houver de eu estudar, aí eu vou ter que construir um primer e aí eu vou ter que aprender. Mas até então eu ainda não fiz isso, tá? Então, o que não se deve fazer na construção de um primer? Você não pode ter estruturas secundárias, ou seja, ele tem que ser específico. Se aquele primer tiver um pedaço dele que possa, porventura, se ligar a uma outra parte do seu DNA, ele já não é mais específico. Tá? Então, geralmente, essa parte que a gente faz, o primer, é de uma sequência. O primer ele vai identificar o seu vírus. No caso aqui, vamos pensar no SARS-CoV. Então, nesse vírus, você tem uma parte que é só dele. Nenhum outro vírus contém essa parte. Então, é exatamente essa parte do DNA que é específica do SARS-CoV-2, que você vai usar para amplificar. No caso do SARS-CoV-2, você tem várias, né? Você tem eu uso o GN1 e o N1 e o N2. Mas existem pessoas que usam o ORF, é assim que se chama? Tem o gene ORF, tem o gene do capsídeo, tem vários outros genes que também existem pessoas que usam. O ORF, o N2, tem o gene S, tem vários outros que são primers específicos, né? Que são partes específicas do SARS-CoV-2 que você usa para poder fazer a amplificação, tá? Eu acho que na amplificação para gene humano, para a gente ver se é contaminação humana, acho que usa o N1 e o N2, não é isso? Meninas, pessoal que faz para gene humano é N1 e N2, não é isso? Do SARS-CoV, o que eu não faço para gene humano não, professora, mas o SARS-CoV-2 lá geralmente é N1 e N2 nos kits Então, assim. para gene humano é N1 e N2. Eu tô Então, usando o E. o gene E, né? Então, tem gente que gene E, tem gente que usa o O. Então, no laboratório a gente usa o ORF e o N. Então, tem o ORF, tem o N, tem vários outros, né, que são usados também. O N é N geral, não é nem o 1 nem o 2. É um N geral, menos específico. Isso, tanto é que a gente realmente detecta, dá como positivo quando tem o ORF. O N, geralmente a gente faz repetição. Se só amplificou o N, a gente repete, porque ele realmente não é tão específico. Agora, se der o ORF, ele é positivo. Uhum. Porque eu acho que ele pega o ORF A e B, ou 1 e 2. O ORF A e B, 1 e 2, é isso mesmo. Uhum. Então, vamos para frente. 4h30 já? Meu Deus. Então, olha, nós temos a DNA polimerase, que ela é também chamada de TAC polimerase, tá? Então, essa DNA polimerase, ela é uma catalisadora da extensão dos primers. Então, o primer, ele vai se... É muito ruim não poder usar um quadro, gente, não posso nem desenhar para vocês. A TAC polimerase, então você tem lá a fita simples de DNA no sentido 5' 3'. A TAC vai vir lá no sentido 3', 5' e vai polimerizar, como o próprio nome dela fala, ela polimeriza. Ela vai fazer o quê, então? Complementar a fita. Ela vai pegar tudo isso que está, os DNTPs que estão em solução, a partir do primer. Quando o primer se liga, ele ativa a TAC polimerase. A TAC vai lá, e vai vai polimerizar, ou seja, ela vai fabricar, sintetizar a nova fita de DNA. A outra fita filha do DNA. Então, é isso que faz a TAC. Ela é fundamental na síntese de novas fitas de DNA. Sem ela, nada acontece. Você pode ter o primer específico, mas se você não tiver a DNA polimerase, nada acontece. Então, lembra que eu falei para vocês que um dos motivos do senhor lá ganhar o prêmio Nobel foi porque ele descobriu essa TAC polimerase
que ela era resistente a altas temperaturas. Porque a gente vai ver daqui a pouco, se der tempo ainda hoje, as fases da PCR. E a gente sabe que durante a PCR é uma reação que ocorre com diferenças de temperatura e a gente vai ver por que a gente precisa dessas diferenças de temperatura. Então, era importante que nós tivéssemos uma DNA polimerase, que é uma enzima. Era importante que nós tivéssemos essa enzima que tivesse a capacidade de suportar altas temperaturas, porque as reações, às vezes, elas chegam a 96 graus. Então, uma enzima, a gente sabe que quando ela atinge uma temperatura muito alta, ela é degradada, né? Ela perde a sua função. Então, ele descobriu, cientista, né? Cientista é assim, pensando lá, que olhando para um geyser lá nos Estados Unidos, ele pensou, bom, ali existem micro-organismos. Esses micro-organismos se multiplicam. Se eles se multiplicam, existe um ataque polimerase, existe uma DNA polimerase dentro desses micro-organismos. Bom, se eles se multiplicam nessa temperatura tão alta e existe uma DNA polimerase dentro desses organismos, eu vou utilizar, eu vou extrair a DNA polimerase desses micro-organismos que vivem em ambientes de alta temperatura e tentar utilizar essa polimerase de alta temperatura, desses ambientes de alta temperatura, desses micro-organismos, na minha reação. E foi dito e feito. Então, ele usou uma TAC polimerase, que é chamada de TAC, ela é uma TAC polimerase, desse termos aquáticos, por isso que a gente chama de TAC, que é o T do termos e AC de aquáticos. Que foi, então, ele veio, né, vieram, essa TAC polimerase, ela veio desses micro-organismos termos aquáticos que habitam essas regiões quentes, esses geysers quentes, né, e atualmente hoje ela é produzida, você coloca ela lá, ela tem uma rápida incorporação e ela é produzida dentro de uma E. coli, e aí você tem a produção dessa TAC polimerase lá. Existem outras também, que não são a TAC polimerase, que não tiveram origens desse termos aquáticos, que é chamado de PFU, que veio de outro micro-organismo resistente também a alta temperatura, que é o Pyrococcus furiosus. Porém, o que acontece? Qual é a diferença, né, da TAC, que vem do termos aquáticos, para essa outra, que é chamada de PFU? A diferença é a velocidade de incorporação das bases nitrogenadas, dos DNTPs na fita, na formação da fita. Então, essa enzima PFU, que também é uma polimerase, ela é um pouco mais lenta do que a TAC. E ainda tem outra, que é a KOD, que vem de outro micro-organismo, a GBD, que vem de outro micro-organismo, e assim sucessivamente. Então, existem momentos em que a gente usa a TAC polimerase, é a mais conhecida e a mais usada, mas existem algumas reações de PCR que você precisa que essa fase de duplicação seja feita de forma mais lenta. Então, você usa a PFU, tá bom? Mas a TAC é a mais utilizada. Então, ela tem capacidade de incorporar nucleotídeos de forma complementar e de forma correta. Existem ainda TAC polimerases que vêm com um sistema de autocorreção, tá? E existem TAC polimerases também que vêm com inibidor, por exemplo, essa TAC, ela pode ocorrer uma reação, se você colocou ela lá no seu tubinho, ela já pode estar ocorrendo uma reação, mesmo que ainda não esteja ocorrendo uma amplificação, a TAC polimerase. Entretanto, eles já fizeram um melhoramento nessa TAC polimerase que botaram uma coisa chamada em que ela só se ativa quando tem uma temperatura, um aumento de temperatura. Se ela não tiver um aumento de temperatura, ela não se ativa. E o que faz com que aconteça o quê? Que você não tenha formação de dímeros de DNA, que às vezes você tem DNA lá dentro e a TAC ela começa a se dobrar, ela pega um primer que está solto também na solução, isso antes de começar a amplificação, tá, gente? Quando você ainda está com o seu tubinho lá, mas ainda não botou para começar a amplificação.
Você colocou o tubo, já está acontecendo uma reação ali dentro, tá? Você ainda não tem a amplificação, mas você já colocou todos os reagentes ali dentro e já começa a acontecer uma reação. Então, você coloca algumas coisas como, por exemplo, esse inibidor para que ela seja ativada, que a TAC polimerase seja só ativada com calor, por exemplo. Então, ela não vai fazer com que você não tenha formação de dímeros, nem que ela comece a fazer o alongamento de um primer, por exemplo. O primer é um DNA de fita simples, mas ele pode se dobrar um sobre o outro e formar uma alça, e aí ele vira um DNA de fita dupla. E aí a TAC vai lá e vai tentar começar a inicialização, a complementariedade. Então, para evitar isso, para evitar que você tenha subprodutos indesejados, eles já fizeram um melhoramento na TAC em que ela só é ativada na presença de calor, por exemplo. Então, você tem duas características da TAC polimerase. Elas são termoestáveis e elas têm uma fidelidade, ou seja, elas vão fazer a complementariedade da fita de forma fiel à fita-mãe. Ela não vai complementar a fita-mãe com qualquer nucleotídeo. Ela é fiel, ela faz a complementariedade de acordo com a fita-mãe, tá bom? É a termoestabilidade, ou seja, ela não se degrada com aumento da temperatura e ela faz a complementariedade de forma fiel, igual a fita-mãe. E pode acontecer dela errar, acontece, mas já existem TAC polimerases com mecanismos de autocorreção, que ela erra, se ela errar, tem uma outra parte que vem junto com ela que corrige, tá? Então, da polimerase e as suas características. A processividade é a capacidade da enzima de sintetizar fragmentos longos de DNA no decorrer do passo da extensão. Então, ela tem algumas características que às vezes, quando a gente vai comprar, a gente tem que ver lá qual é a processividade da TAC polimerase, ou seja, a capacidade dela sintetizar fragmentos ao longo do DNA no decorrer da extensão. Se eu preciso que essa processividade, a capacidade de sintetizar os fragmentos, seja de forma mais lenta, aí eu preciso ver uma outra polimerase. Por exemplo, a PFU, que acontece essa processividade de forma mais lenta, tá bom? Então, quanto maior o fragmento, maior a probabilidade da DNA polimerase se desligar do DNA molde e assim interromper a síntese de nova fita. Algumas DNA polimerases, no entanto, conseguem se manter ativa, mesmo quando os fragmentos são muito grandes. Nesse caso, essas enzimas são de alta processividade. O que acontece também com essa processividade é que se o seu fragmento de amplificação for muito grande, ela pode se desligar da fita. Então, essa processividade também está ligada ao tamanho do seu fragmento. Então, ela tem alta processividade, ou seja, ela consegue processar fragmentos longos. Ela tem baixa processividade, ela processa fragmentos curtos. Ela pode ser soltada da sua fita de forma mais fácil se você tiver um fragmento muito longo a ser amplificado. Ok? Então, a DNA polimerase de alta processividade, ela tem uma alta taxa de síntese, uma alta velocidade e uma alta afinidade ao seu DNA. Então, quando você vai utilizar uma DNA polimerase de alta processividade? Quando o seu alvo for muito longo. Então, você vai precisar de uma DNA polimerase de alta processividade. Acima, né, quando o seu DNA estiver acima de 1000 pares de bases. Quando você não quiser formar estruturas fortes, estruturas secundárias, quando você tiver uma porcentagem alta de guanidina e citosina, você também vai ter uma alta processividade, vai precisar de usar uma DNA polimerase de alta processividade. E quando você estiver na presença de inibidores, como heparina, ácido úmico, no meu caso, por exemplo, em amostras ambientais, a gente tem muito ácido úmico que atrapalha a DNA polimerase. Então, eu preciso usar uma enzima de alta processividade para que ela não solte a minha fita mãe,
né? Depois que eu tenho o encaixe do primer, que ela não solte e que ela continue formando a minha, continue dando a minha processividade. E isso depois a gente vai ver que vai estar ligado à minha eficiência, à eficiência da minha PCR. Por exemplo, se eu tenho uma fita formando duas, duas formando quatro, quatro, eu tenho uma exponencial que vai sempre sendo de 100%, tá vendo? Uma forma duas, duas forma quatro, quatro forma oito, oito forma 16. Eu estou tendo uma exponencial com 100% de eficiência. Isso acontece realmente? Muito difícil. Você ter 100% de eficiência. Você tem 0,99, 0,98, 0,97, no mínimo 0,95. Se tiver muito abaixo de 95, já está muito ruim, tá? Mas não, essa 100% de rendimento, é muito difícil você ter um 100% de rendimento. E isso está ligado também à processividade da DNA polimerase e à presença desses inibidores na sua reação de PCR. Então, olha, ela tem a DNA polimerase, ela tem essa capacidade de tolerância a inibidores, é uma capacidade que uma polimerase tem de funcionar mesmo na presença de inibidores. É útil em amostra suja, como sangue, solo e amostra ambiental. É uma característica interessante para os laboratórios de rotina que fazem aplicações que não demandam muita pureza, tá? Se você não for fazer genotipagem, por exemplo, porque se você for fazer genotipagem ou sequenciamento de nova geração, ou um pirosequenciamento, né, que é sequenciamento de nova geração, você precisa ter uma coisa mais, uma amplificação mais limpa, tá? Com rendimento melhor. Lembra que eu falei da especificidade da enzima, que é a capacidade de amplificar os fragmentos de maneira específica, e que essa enzima, ela é ativada, né, a DNA polimerase, ela pode ser ativada pela presença do calor, que eu falei que era uma coisa que eles colocaram nela para que ela não amplifique alvos inespecíficos, ela não amplifique alvos inespecíficos. Essa enzima que foi colocada, a TAC polimerase, quando ela tem esse hot start, significa que ela reduz a presença de produtos indesejados, como dímeros de primer, devido à amplificação não específica de DNA em temperatura ambiente ou em temperatura mais fria. Ou quando você deixa ali, você coloca todos os reagentes no seu Eppendorfzinho para começar a PCR, mas por um motivo você não começou naquele momento e ficou, ou tem outros Eppendorfs para preparar, para colocar lá no seu reagente de amplificação. E aí você tem essa enzima, quando você tem a TAC polimerase hot start, que é chamada, ela diminui essa presença de produtos indesejados. Por quê? Porque ela não vai ter uma ação na temperatura ambiente. Ela não vai amplificar, por exemplo, se um primer se dobrar sobre o outro, formando o tal dos hairpins, né? Se um primer não se dobrar um sobre o outro, isso também a gente tem que ter cuidado quando a gente vai desenhar um primer, tá, gente? Se eles tiverem as extremidades dos primers forem complementares, um primer pode se dobrar um sobre o outro. E aí você perdeu a especificidade desse primer, porque ele formou um DNA de fita um DNA de fita dupla dobrando um sobre o outro. Ele mesmo, ele se dobra sobre ele mesmo. Então, quando o primer faz isso, ele não foi um primer muito bem desenhado, tá? E isso pode acontecer, e aí se essa enzima não for uma enzima hot start, ela promove, então, a amplificação desse primer. Ou ela promove uma amplificação aqui, ó, dímeros de primer. E aí, você perde produto, você perde a eficiência da sua amplificação. Já quando ela é uma hot start, não. Ela só vai ser ativada em alta temperatura. Então, vamos lá. Quanto aos inibidores. Quanto aos inibidores da TAC polimerase, você pode ter lá quando você usa a sua extração de fenol, lembra que eu falei? Se você não remover de forma eficiente o fenol, você vai inibir a sua PCR, porque você inibe a TAC polimerase. Então, você não vai ter a extensão, você não vai ter a formação da sua dupla fita,
A proteinase K, ela também tem que ser removida de forma eficiente. Agentes quelantes como EDTA, ele tem que ser removido também, senão ele não deixa com que a TAC polimerase ela prossiga. A presença de hemoglobina, a presença de SDS, que é tipo EDTA, também é um agente quelante, é um detergente, ele não deixa que aconteça. E elevadas concentrações de sal também não vão promover a ação da TAC polimerase. Então, a sua PCR ela pode estar com uma eficiência muito baixa, e dos motivos que a sua PCR pode estar com uma eficiência muito baixa são contaminantes, como fenol, proteinase K, tudo isso aqui pode vir da sua extração, tá? Da extração de DNA mal feita. Pode vir com tudo isso aqui, fenol, proteinase K, EDTA, resto de hemoglobina, e restos de materiais que a gente usa durante a extração. Por isso, a lavagem tem que ser muito bem feita e a extração tem que ser muito bem feita, senão ela vai influenciar na sua amplificação, tá? E ainda, além desses aqui, você pode ter inibidores próprios da sua matriz. No caso da minha matriz, por exemplo, eu tenho os ácidos úmicos, que são próprios da minha matriz, que são agentes orgânicos que existem na minha matriz. Na minha matriz, por exemplo, que eu uso é esgoto, efluente sanitário, tem muito EDTA, tem muito detergente, tem muito ácido úmico, ácido fúlvico, muito isso. Então, eu tenho que fazer uma lavagem muito bem feita, uma extração de DNA e de RNA muito bem feito, para que eu não tenha esses agentes como inibidores. E ainda assim, eu tenho certeza que eles vão junto com o meu processo lá. Ainda acontece deles irem, tá? Existem kits de extração que eles vêm já com, principalmente kits que fazem extração de material de solo, que eles já vêm com um processo que eles já retiram todos esses inibidores dessa matriz ambiental. Então, é um kit bem interessante para quem... É um kit mais caro, mas é um kit bem interessante para quem quer utilizar, por exemplo, para fazer com matriz ambiental. Esses kits para solo são bem interessantes para fazer com efluente também, que eles removem esses inibidores. Então, quem são os DNTPs? Então, olha, os DNTPs consistem em 4 nucleotídeos básicos, né? A adenina, timina, citosina, guanidina, que vão ser utilizados para a construção da minha fita filha lá, da minha fita de DNA. Como blocos de construção de novas fitas de DNA, esses 4 nucleotídeos são normalmente adicionados à reação de PCR em quantidades equimolares para uma incorporação de base ideal, ou seja, você coloca eles de forma igual, tá? A mesma quantidade de citosina, a mesma quantidade de guanidina, a mesma quantidade de timina e a mesma quantidade de adenosina, tá bom? Eles são colocados de forma igual. Aqui na figura a gente está vendo, ó, você compra eles separadinhos, e aí a gente monta a reação usando os DNTPs, tá? Em aplicações comuns de PCR, eles são utilizados geralmente nessa concentração de 20 a 200 micromolar. Concentrações mais elevadas podem ajudar em alguns casos, especialmente na presença de níveis elevados de magnésio, uma vez que o magnésio ele se liga aos DNTPs e reduz a sua disponibilidade para incorporação. No entanto, os DNTPs que excedem as concentrações ideais também podem inibir a PCR. Gente, como toda reação, existe um valor ótimo para todos os reagentes. E aqui não é diferente. A PCR é uma reação química. Então, existe um valor ótimo para todos os reagentes. Um equilíbrio entre os DNTPs, entre o primer, entre o magnésio e entre a DNA polimerase. Então, esse equilíbrio você tem um protocolo já validado, você tem que validar o protocolo, ou você já tem um protocolo validado que já tem esse equilíbrio de todos esses reagentes, para que ocorra a reação. Então, altas concentrações desse reagente podem ser responsáveis pelo aparecimento de produtos inespecíficos, formados pelo aumento excessivo da atividade enzimática e pela formação de dímeros de primer.
Então, quando o primer está lá solto, o primer ele se liga ao DNA, mas ele também pode não se ligar ao DNA. E ele pode se ligar ao outro e aí formar um dímero de primer. E aí a DNA polimerase vai se ligar ali e vai também dar continuidade e formar uma fita de um dímero de primer, que não era o seu alvo específico. Ele não se ligou na sua fita, no seu DNA, no seu DNA molde, no seu DNA template. Tá? Então pode acontecer, isso acontece também. Tá? Isso é comum acontecer. Então aqui, ó, nesse desenhozinho aqui embaixo, está mostrando, né, sempre na posição 3', 5', onde a DNA polimerase ela vai adicionando os DNTPs na fita, no seu DNA template. Na posição 3', 5', e aí você forma uma fita na posição 5', 3'. Então, agora a gente vai dar início a como acontece os ciclos da PCR. Então, nós vimos todos os reagentes. Até aí, alguma dúvida, gente, quanto aos reagentes que são usados, para que eles servem? Não, tudo certo. Tudo certo? Então, agora a gente vai dar início aqui aos ciclos, para a gente entender propriamente como acontece essa PCR. Então, depois de você estar com todo o seu material prontinho ali, você colocou todos os seus reagentes, você colocou... Então, vamos lá, voltar lá no comecinho, ó. Você colocou a sua amostra de DNA, você já colocou os seus iniciadores e seus primers, você já colocou a sua solução tampão contendo cloreto de magnésio, magnésio, você já colocou o seu DNTP, os seus DNTPs, né, todos eles, e você já colocou a sua TAC polimerase, está tudo prontinho para começar. Você vai colocar o seu tubinho dentro do termociclador. E aí, você então vai ter que programar esse termociclador com as temperaturas. E a gente vai entender o que cada temperatura é responsável no processo da amplificação do DNA. O que acontece quando eu modifico cada temperatura. Na PCR em tempo real, a gente vê, né? É tão bonitinho lá, quando a gente olha lá no termociclador, aí você vê, ele mostra, né? Ele mostra a rampa de temperatura. Quando você faz a programação, ele te mostra a rampa de temperatura e ele te mostra no ciclo aonde ele está naquela rampa de temperatura. Então, você consegue acompanhar o que está acontecendo em cada uma dessas etapas aqui, tá? Na PCR em tempo real, tá, gente? Na PCR normal, você coloca o tubinho dentro do termociclador e só vê no final, tá? Mas a PCR, essa que a gente está vendo aqui hoje, ela é a mãe de todos os processos. Ela é a mãe de todos os outros processos que a gente vai falar, até no sequenciamento de nova geração, a PCR ela é a mãe de todas as outras técnicas, tá? Então, olha, você tem uma temperatura. A primeira temperatura é uma temperatura de denaturação, de desnaturação do DNA. Você vai separar as duas fitas, tá? Então, você tem uma dupla fita, você vai aumentar, ó, se você olhar aqui no nosso gráfico, você tá lá no início da sua... Você colocou o seu tubinho com todos os seus reagentes, seu Eppendorf, com todos os seus reagentes dentro do seu termociclador. E aí você vai dar início à sua reação. Você programou a sua curva com todas as suas temperaturas. A primeira etapa da sua reação começa com um aumento de temperatura. Geralmente, esse aumento de temperatura chega por volta de uns 96 graus, 90, 96 graus, onde ocorre a denaturação, a desnaturação do DNA, ou seja, a quebra das pontes de hidrogênio entre a citosina, timina, adenina, ocorre a quebra dessa ligação entre as pontes de nitrogênio. Então, as duas fitas, elas são separadas, elas são divididas. E aí, então, você tem uma segunda temperatura. Essa segunda temperatura, você tem uma diminuição gradual dessa temperatura, ela vai caindo. E aí, no que essa temperatura vai caindo,
você tem a ligação dos iniciadores. Então, essa temperatura cai aqui por volta de 56 graus, 50, 56 graus, e nessa temperatura, então, você vai ter os seus primers se hibridizando. Os primers vão, então, se hibridizar as suas fitas de DNA que foram separadas, tá? A cada uma das fitas, o primer vai se anelar a cada uma delas. Você vai ter um primer que vai se anelar na posição 3 linha, 5 linha, e outro que vai se anelar na posição 5 linha, 3 linha. E aí você vai ter uma temperatura de extensão da fita, ou seja, agora o primer já está aqui, depois do primer quem vem? A DNA polimerase. Então, o primer está aqui, vem a DNA polimerase nessa temperatura de extensão, então você vem com um aumento novamente dessa temperatura por volta de 60 graus, onde ocorre, então, a ação da DNA polimerase, vai fazer o que ocorre, então, a extensão da fita. Então, você tem 3 etapas no ciclo da PCR. Você tem a desnaturação do DNA, a ligação dos iniciadores e a extensão da fita de DNA. Essas são as 3 etapas, são as 3 etapas do ciclo, um ciclo completo de uma PCR. Cada ciclo é composto, então, pela desnaturação do DNA, pela ligação dos iniciadores e pela extensão da fita de DNA. A desnaturação, você tem um aumento da temperatura e a separação da dupla fita, a quebra das pontes de hidrogênio. E aí você tem, então, uma diminuição da temperatura, uma diminuição gradual, tá, gente? Isso não acontece de uma vez, não. É uma diminuição gradual da temperatura, e aí, então, você ocorre o anelamento dos primers, e aí você tem depois um aumento gradual dessa temperatura, em que você tem a extensão da fita de DNA. Quando ocorreu, acabou aqui a extensão da fita de DNA, você vai ter, então, o final do primeiro ciclo. Então, vamos ver aqui novamente a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês. Então, essa aqui é uma representação esquemática de como ocorrem os ciclos, tá? E de como ocorrem as temperaturas. Então, aqui, você tem o seu tubinho com a sua amostra com todos os seus reagentes, e aqui é o termociclador. Você coloca ele aqui dentro e programa essas temperaturas, a sua rampa de temperatura, que é chamada, tá? Tá vendo aqui, ó, no gráfico? A gente chama ela de rampa de temperatura. E o tempo, você programa a sua temperatura e o tempo em que cada temperatura vai acontecer, tá? Então, você tem um aumento gradual dessa temperatura. Você programa em quanto tempo isso vai acontecer. Você tem a denaturação, quando ela chega lá a 98 graus. Você tem um tempo que isso vai acontecer. Aí você tem a queda dessa temperatura. Você tem um tempo que isso vai acontecer. Isso tudo você programa. E essa programação, ela é específica para cada reação que você estiver fazendo. Tá? Para cada micro-organismo ou para cada alvo que você tiver selecionado, né? Porque você estiver amplificando, tá? Não é uma coisa comum para todo mundo, não. Mas geralmente acontece nessas temperaturas aqui, tá? Nessa faixa de temperatura. Então, aumentamos a temperatura aqui, ó. Você estava lá com a sua dupla fita, aumentamos a temperatura. Aumentamos a temperatura, ocorreu o que então? A denaturação da fita dupla. Ocorreu essa denaturação, você tem então uma queda gradual dessa temperatura, onde vai acontecer o anelamento dos primers, né? O primer, ele sempre se anela na direção, ó, quando é 3 linhas, 5 linhas, o primer se anela ao contrário, tá? 5 linhas, 3 linhas. Então aqui, ó, você tem 3 linhas, o primer sempre vai se anelar da posição da fita mãe, 3 linhas, 5 linhas. Mas o primer, ele se anela na posição contrária. 5 linha, 3 linha. Tá? Então, aqui, ó, a fita mãe, ele vai se anelar na posição 3 linha da fita mãe. Mas a posição do primer é 5 linha. Tá? Ele se anela o 3 linha na posição 5 linha.
Ó, o 3' da fita mãe com a posição 5' do primer, tá bom? Então, ocorre o anelamento. E aí você faz o quê? Aumenta novamente essa temperatura. Então, geralmente, essa temperatura aqui vai de 68 a 72 graus. E aí você, então, entra em ação logo depois dos primers, você aumenta um pouquinho essa temperatura, entra, então, a DNA polimerase, que vai fazer, então, a extensão na posição aqui 5', 3', né? 5', 3' do primer, 3', 5' na posição da fita mãe, tá? Sempre na posição 3', 5', a extensão é sempre na posição 3', 5' da fita mãe. E aí vai ocorrer a extensão a DNA polimerase vai então fazendo a extensão do DNA. Vai colocando aqui os DNTPs de forma organizada, de acordo com a complementariedade da fita mãe. Então, nós temos as 3 etapas, a denaturação, o anelamento e a extensão. Mas isso ocorre quantas vezes? N vezes, depende da quantidade de ciclos que você programa. Por exemplo, lá na minha PCR que eu faço, eu programo para acontecer 45 ciclos. Apesar de eu levar em consideração só 40 ciclos, eu coloco sempre 45 ciclos para eu ter certeza, porque como eu tenho uma quantidade muito pequena de DNA aqui amplificado, geralmente a minha amplificação ocorre por volta de 37, 38, 37º, 38º ciclo, para que eu tenha certeza que eu vou ter uma curva de amplificação, eu aumento esse número de ciclos para 45. Mas cada protocolo pede uma quantidade de ciclos, tá? Então, depende do protocolo, quantos ciclos você vai querer observar. Tem protocolos que são 30 ciclos, 20 ciclos, é um número de que vai ocorrer que significa eu falar 40 ciclos, 20 ciclos, quantas vezes vai acontecer isso aqui? A denaturação, o anelamento e a extensão. Se eu falar que está ocorrendo 20 ciclos, significa que está ocorrendo anelamento, denaturação e extensão 20 vezes. Tá ok? Então, se eu pensar que está ocorrendo isso 20 vezes, você tem o início você tem, levando em consideração que a gente está observando como se a gente tivesse colocado um fragmento de DNA dentro do nosso frasquinho. E a gente sabe que isso não acontece, a gente não coloca um fragmento. A gente coloca vários fragmentos de DNA no nosso frasquinho, né? No nosso Eppendorf. Então, no primeiro ciclo, você teve a formação, uma fita mãe dando origem a 2. No segundo ciclo, você tem, então aqui esse primeiro ciclo, você teve a denaturação, o anelamento e a extensão. Segundo ciclo, denaturação, anelamento e extensão. 2 virou 4. Terceiro ciclo, a mesma coisa. 4 vai virar 8 e assim sucessivamente. Então, a amplificação ela ocorre de forma exponencial e geométrica. Então, você vai ter que ela ocorre na forma de A vezes 2N é igual ao número de cópias. Ou seja, A é o número inicial de moléculas de DNA-alvo e N é o número de ciclos da PCR. Então, é assim que você faz para saber o quanto você tem ao final dessa amplificação. Dá para saber isso na PCR comum? Não, não temos como saber isso. Só na PCR quantitativa. Essa PCR comum, da qual a gente está falando aqui agora, a gente não consegue, ela não é uma PCR quantitativa, ela é uma PCR qualitativa, tá? Você só vai saber se o seu alvo foi amplificado, se ele está presente ou se ele não está presente naquela sua amostra. Mas quantidade você não tem como saber nessa PCR, só na PCR em tempo real quantitativa, tá ok? Então, gente, só para a gente terminar aqui, mais uma vez mostrando para vocês, né, que eu tenho o ciclo, então, de denaturação, anelamento e extensão. E isso, então, cada fase dessa acontece com uma diferença de temperatura. Eu aumento a temperatura, eu tenho a desnaturação da minha dupla fita. Eu abaixo a temperatura, eu tenho o anelamento dos primers.
eu abaixo um pouco mais a temperatura, eu tenho a extensão... Não, desculpa, eu tenho o anelamento dos primers. Eu aumento um pouquinho, após o anelamento, eu aumento um pouquinho a temperatura e eu vou ter, então, a ação da DNA polimerase, da TAC polimerase, provocando, que é uma DNA polimerase, a TAC polimerase provocando, então, a extensão da minha dupla fita, formando então amplificando o meu DNA inicial, tá? E aí depois, cada um desse DNA que foi amplificado, ele vai servir como molde no segundo ciclo, tá? Então eu não vou pegar aquele lá do meu primeiro, aquele do meu primeiro já foi. O primeiro ciclo já pegou todo aquele DNA que tinha e já duplicou todo mundo. E aí, quem vai ser então o DNA, o meu molde para o meu próximo ciclo? Todos os DNAs que foram amplificados no primeiro ciclo. Então, todos os que foram amplificados no primeiro ciclo vão servir de molde para o segundo ciclo, e assim sucessivamente. Todos os que foram amplificados no segundo ciclo vão servir de molde para o terceiro ciclo, e assim sucessivamente. Ai. E aí, então, aqui a gente tem um gráfico de como acontece a amplificação, até a gente atingir, e essa amplificação ela vai ocorrendo de forma sem parar? Obviamente que não, né? Primeiro a gente tem várias coisas ali que acontecem. Toda reação você é limitada pela quantidade de reagente que você coloca. Então, ela vai ocorrendo, essa reação de amplificação, ela teoricamente ocorreria como essa linha azul que a gente está vendo aqui, mas ela não acontece dessa forma, dessa linha azul. Ela vai ocorrer porque ela vai ter um platô. Ela vai chegar, ela vai ter uma fase em que ela vai ter o seu crescimento exponencial e depois ela vai chegar numa fase estacionária, em que não vai mais ocorrer a amplificação. Por que não vai ocorrer essa amplificação? Por que vai ocorrer esse platô? Nós vamos deixar isso para cenas do próximo capítulo. Cenas do nosso próximo capítulo, da nossa próxima aula, que nós vamos, então, começarmos dessa parte aqui e discutirmos esse gráfico do porquê a amplificação, de quais são essas fases dessa amplificação aqui. Por que a gente encontra, por que ela não acontece de forma exponencial a vida toda e ela chega a uma fase de platô. Tá ok, gente? Alguma dúvida até então? Não, professor. Gente, eu gostaria muito de agradecer vocês pelo empenho de vocês de estar aqui estudando em pleno sábado, pelo menos aqui em Vila Velha, onde eu moro, está um sábado lindo. Então, parabéns pelo esforço de vocês. Acho que conhecimento nunca é demais, né? Vale sempre a pena a gente estar estudando. Agradeço a vocês. Eu estou lá no grupo de WhatsApp. Qualquer dúvida durante a semana que vocês estiverem lendo, estudando, eu vou colocar um material extra lá para vocês poderem estudar, dar uma lida. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar mensagem, pode entrar em contato comigo. E eu estou aí para ajudar vocês no que for preciso. Tá ok? Tá ótimo, professora. Tá ok, professora. Obrigada. Tá? Depois tem como disponibilizar o PDF? Vou disponibilizar o PDF, vou colocar lá no grupo de WhatsApp. Vocês estão todos lá? Sim. Então, vou colocar lá no grupo de WhatsApp. Eu não formatei, não está ainda como forma de PDF. Eu vou dar um tempo aqui, daqui a pouco eu mando para vocês. Tá bom. Tá bom? Então, ficou só pendente só aquela atividade, né, professora? Só pendente aquela atividade para a semana que vem. Tá, ok? tá ótimo. Caso alguém não consiga acessar de nenhuma forma, me avisa. Tá. Tá bom? Tá ótimo. Agora eu vou correr, professora, que eu tenho plantão agora para fazer tudo isso que a gente deu hoje. Nossa, mãe do céu. Então tá bom, gente. Um beijo. Bom final de semana para vocês, bom domingo e bom resto de sábado. Tá bom, professora. Bom trabalho Beijo. para quem vai trabalhar. Valeu, Semana tchau. que vem. Tchau. Tchau, até semana que vem. Até semana que vem.